Você não vai acreditar no que essa família descobriu. Uma família simples, do interior de Mato Grosso, decidiu mudar de vida. Eles moravam na beira da cidade, num barraco de madeira, com o chão de terra batida e o teto de eternite que esquentava mais que fogueira em janeiro. Por anos, sonhavam em ter um cantinho de paz, um pedacinho de terra para plantar, criar umas galinhas e viver em sossego. Depois de muito esforço, venderam o pouco que tinham, um carro velho, umas vaquinhas magras e as economias guardadas numa lata de querosene debaixo da cama. Juntaram R$ 40.000, era tudo que possuíam no mundo. Com esse dinheiro, encontraram uma oferta tentadora, uma casa velha num pequeno sítio afastado, com uns 3 alqueires de terra no interior de Mato Grosso. O lugar era bonito, rodeado de mato fechado, riacho cortando o fundo do terreno e o canto dos pássaros logo cedo, mas a casa... A casa parecia ter sido esquecida pelo tempo. As telhas estavam quebradas, o reboco caindo, e as janelas rangiam quando o vento soprava. Mesmo assim, o pai, seu Edmar, olhou para a mulher e para os filhos e disse: "É simples, mas é nosso. Aqui vai ser o começo de uma nova vida." Eles chegaram cheios de esperança. O primeiro dia foi só alegria. Arrumaram os móveis, acenderam um fogão a lenha e riram juntos, dizendo que agora ninguém mais os tiraria dali. Mas na primeira noite, algo aconteceu. O silêncio do mato é diferente. Às vezes é tão calmo que assusta. E no meio desse silêncio, lá pelas 11 da noite, ouviram um barulho pesado no telhado. Toque, toque, toque. Como se alguém estivesse andando lá em cima. O pai achou que fosse um gambá, ou talvez um gato do mato, mas o som era forte demais. E junto com ele veio um rugido baixo, arrastado, como um ronco distante. Os meninos acordaram assustados e Dona Lúcia, a mãe, apertou o terço nas mãos. "Deve ser só vento", disse seu Edmar, tentando disfarçar o medo. Mas lá fora não tinha vento nenhum. Na manhã seguinte, foram ver o quintal. As galinhas estavam alvoroçadas e uma delas simplesmente sumira. O pai procurou penas, pegadas, qualquer sinal. Achou só umas marcas grandes no barro, como se um bicho pesado tivesse passado por ali durante a madrugada. Mesmo assim, tentou não se preocupar. Era o começo da vida nova e ele não queria assustar a família. Nos dias seguintes, as coisas começaram a ficar estranhas. De manhã, o leite que deixavam na varanda parecia derramado. À noite, ouviam passos no teto e, às vezes, parecia que algo respirava lá em cima. O cachorro, Totó, latia desesperado, olhando para o alto e depois corria para dentro da casa, encolhido de medo. Você já morou num lugar onde sentia que não estava sozinho? Pois é. Essa família estava prestes a descobrir que o teto da casa deles escondia algo que ninguém poderia imaginar. As semanas passaram e o medo cresceu. A comida desaparecia das panelas que ficavam no fogão a lenha. Um dia, Dona Lúcia cozinhou um pedaço de carne, deixou tampada e foi cuidar da roupa no tanque. Quando voltou, a panela estava aberta e a carne simplesmente sumida. Ela jurou que ninguém da casa mexera. O pai pensou que fosse ladrão, mas as portas estavam trancadas. Naquela noite, resolveram fazer vigília. Esperaram até o silêncio dominar o sítio. O fogo da lamparina tremia. De repente, um estalo forte no teto. Crac! Seu Edmar levantou devagar, pegou a lanterna e foi até o quintal. Apontou o feixe de luz para cima e viu algo se movendo. 2 manchas douradas, brilhando no escuro, como olhos, mas em um piscar desapareceram. Voltou para dentro pálido, suando frio. Não contou nada para a mulher, mas dentro do peito sentiu o coração disparar. Naquela noite, ninguém dormiu direito.
Nos dias seguintes, o clima na casa ficou pesado. Os filhos começaram a ter pesadelos. O mais novo, Tiaguinho, dizia que viu uma sombra grande andando no forro. O pai tentou procurar ajuda. Foi até a cidade e perguntou para os vizinhos. Um deles, um senhor antigo da região, falou com voz baixa. Ah, moço, essa casa aí já foi de um caçador. Dizem que ele criou uma onça quando era filhote, mas depois ela sumiu. Seu Edmar riu, achando que era conversa de velho. Mas à noite o rugido voltou, mais alto, mais perto. Será que era mesmo uma onça? Ou havia algo ainda mais estranho naquele sítio? O pai decidiu subir no telhado durante o dia para ver se encontrava algo. Subiu devagar, com a escada apoiada na parede. Quando tirou uma telha, o cheiro forte o fez recuar. Era cheiro de animal, misturado com carniça e terra molhada. Apontou a lanterna e viu pelos dourados, curtos, grudados nas ripas. O coração dele gelou. Desceu rápido e trancou tudo. Não sobe ninguém naquele telhado, ouviram? Gritou, mas não explicou o motivo. Nessa noite, o bicho fez mais barulho do que nunca. Rugidos, passos pesados e um som de arranhar madeira. Parecia que o teto ia desabar. Dona Lúcia rezava em voz alta, enquanto os filhos se abraçavam num canto. De repente, o som parou. Silêncio absoluto. Um silêncio que parecia gritar. Na manhã seguinte, acharam rastros grandes de novo, dessa vez perto da porta. E o cachorro, Totó, sumiu. O desespero tomou conta da casa. Seu Edmar jurou que ia descobrir o que estava acontecendo. Pegou a espingarda velha que herdara do pai e esperou anoitecer. O fogo do fogão já estava quase apagando quando o som veio de novo. Toque, toque, grrr. Seu Edmar respirou fundo, abriu a porta devagar e saiu, iluminando o telhado. Dessa vez, viu claramente. Uma sombra enorme se moveu sobre as telhas. De repente, duas patas desceram e os olhos brilharam outra vez. Era grande, musculosa, e o pelo dourado refletia a lua. Sim, era uma onça. Mas, curiosamente, o animal não atacou. Apenas olhou fixamente para ele como se o conhecesse. O pai recuou, engolindo o medo. A onça saltou do telhado e correu para o mato, desaparecendo entre as árvores. No chão ficaram marcas nítidas de patas, e junto delas algo inesperado, um osso de caça, meio ruído, como se o animal tivesse guardado ali seu esconderijo. Naquela noite, ninguém dormiu, mas pela primeira vez o medo deu lugar à compreensão. A família entendeu que o bicho não era um fantasma, nem uma maldição. Era apenas uma onça que escolhera aquele teto para se proteger. Talvez por instinto, ou talvez por ter perdido o antigo dono. E, de certo modo, era como eles, só queriam um lar. O pai olhou para a mulher e disse, com os olhos marejados, a gente achou que ela estava tirando da gente, mas ela só queria viver. A partir daquela noite, seu Edmar decidiu que não ia caçar nem espantar o animal. Chamou o Ibama e os biólogos da região, que capturaram a onça em segurança e a levaram para uma reserva próxima. E, curiosamente, depois que o teto ficou vazio, a casa pareceu mais leve. Os barulhos sumiram, o cachorro voltou do mato no dia seguinte e a paz reinou outra vez. Mas dentro deles ficou uma lição. O medo, às vezes, é só o jeito da vida nos avisar que há algo novo para entender. E quando a gente aprende a olhar com calma, descobre que até o rugido pode esconder um pedido de paz. Se essa história te emocionou, deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui todo dia tem histórias reais e incríveis do nosso interior que nos fazem lembrar o valor da simplicidade e da coragem. Depois da visita inesperada daquela noite, a família passou dias tentando digerir o que havia acontecido. Seu Edmar ainda lembrava nitidamente dos olhos brilhando no escuro. Aquela onça, linda, mas assustadora. Ele tinha crescido ouvindo histórias sobre onças no mato, mas nunca imaginou que um dia dividiria o mesmo teto com uma. No outro dia, bem cedo,
O sol ainda nascendo por trás das árvores, ele subiu novamente no telhado. As telhas estavam amassadas e havia marcas de garras nas ripas de madeira. O cheiro forte de bicho selvagem ainda impregnava o ar. E, num canto, ele encontrou um pedaço de couro de veado e ossos, restos de caça. A onça dormia ali, no alto da casa, durante o dia e, à noite, saía para caçar. Dona Lúcia, ao ouvir isso, quase desabou. Meu Deus do céu, Edmar, a gente dormia aqui embaixo com as crianças. Eu sei, mulher, mas ela nunca atacou, só roubava comida e sumia de novo. Roubar comida? Isso é uma onça, homem! Ela respondeu, nervosa. Mas no fundo, até ela sabia que o bicho não tinha mostrado maldade. O medo que virou respeito. Nos dias seguintes, a família viveu entre o medo e o fascínio. Toda noite, quando o vento balançava as árvores e o fogão a lenha crepitava, os olhos das crianças se voltavam para o teto, imaginando se ela estava lá. Tiaguinho, o menor, perguntava inocente: Pai, será que ela escuta a gente? E o pai respondia: Escuta sim, filho, e acho que entende também. Eles começaram a perceber que aquele animal, por incrível que pareça, parecia conhecer os limites da casa. Nunca arrombou nada. Nunca tentou entrar. Era como se soubesse que aquela família não queria fazer mal. Mesmo assim, o medo permanecia. Ninguém dormia direito. E o som no telhado, às vezes arranhando, às vezes como um suspiro pesado, fazia o coração acelerar. Certa noite, o som foi diferente. Parecia um gemido, um rugido doído, como se algo estivesse machucado. Seu Edmar, apesar do pavor, pegou a lanterna e foi até o quintal. Apontou o feixe de luz e viu um movimento nas telhas. A onça estava lá, deitada, respirando com dificuldade. Sem pensar duas vezes, ele subiu com cuidado. Ao se aproximar, viu sangue escorrendo por uma das patas traseiras. Ela havia se ferido, talvez em alguma armadilha de caçador. Naquele instante, o medo sumiu. Restou só compaixão. Seu Edmar sabia o risco que corria, mas o instinto de ajudar foi mais forte que o medo. Voltou para dentro, pegou uma velha cerinha, um pano limpo e um pouco de pomada que usava no gado. Subiu novamente, devagar, falando baixinho. Calma, menina, calma. Não vou te fazer mal. A onça o olhava, ofegante, mas não reagia. Ele se aproximou, estendeu o pano e começou a limpar o ferimento. Cada toque era um desafio à própria coragem. Mas algo mágico aconteceu. O animal ficou quieto, como se entendesse. Dona Lúcia, da janela, tremia. Edmar, sai daí, homem! Ela vai te matar! Mas ele respondeu firme. Se fosse para me matar, já tinha feito. E continuou o curativo até o fim. Naquela noite, a casa ficou em silêncio. Nenhum barulho no teto, nenhum rugido. Só o som do vento nas folhas e o canto distante dos grilos. Pela primeira vez, dormiram tranquilos. Você já pensou que o medo, às vezes, é só o disfarce de algo que a gente ainda não entende? Essa família descobriu isso do jeito mais inesperado possível. Os dias passaram e a onça não voltou por um tempo. O pai achou que talvez tivesse ido embora para o mato. Mas, certo dia, enquanto o sol se punha e o céu ficava dourado, um som familiar ecoou do alto. Um rugido leve, quase como um agradecimento. A família saiu correndo para fora, e lá estava ela, de novo no telhado, sã e forte. Tiaguinho gritou: Pai, é ela! A onça voltou! E todos riram, emocionados, como se reencontrassem uma velha amiga. Daquele dia em diante, a relação mudou. A onça virou parte da história da casa. Eles sabiam que ela vivia ali por perto, dormindo no teto ou caçando no mato. E, por incrível que pareça, começaram a se sentir seguros com isso. Era como se ela fosse uma guardiã, protegendo o lar. Mas o destino ainda guardava uma reviravolta. Porque o que parecia um simples encontro entre homem e natureza estava prestes a virar notícia na cidade inteira. Certo dia, o vizinho Zé Bento apareceu assustado, dizendo que o gado dele estava sumindo. Edmar,
O bicho que tá comendo meu gado tá por aí. Dizem que é uma onça. Seu Edmar ficou em silêncio. Sabia que o animal não era qualquer onça, era a dele. E sabia também que se a notícia se espalhasse, iam tentar caçá-la. Ele precisava agir. Naquela noite, sentou com a família na varanda, sob o céu estrelado. A gente precisa proteger ela, disse, olhando firme para os filhos. Mas como, pai? Perguntou o mais velho. Amanhã eu vou até a cidade, vou falar com o Ibama. No outro dia, Edmar acordou antes do sol. Pegou a bicicleta velha e pedalou mais de 10 quilômetros até a cidade. Chegando lá, procurou o escritório ambiental e contou tudo, desde os barulhos no teto até o momento em que cuidou da ferida. No começo, ninguém acreditou, mas ele mostrou as fotos que havia tirado com o celular do filho. Fotos claras da onça deitada sobre as telhas da casa. O agente do Ibama ficou impressionado. O senhor tem noção do que é isso? Uma onça pintada, morando no telhado de uma casa? Edmar sorriu. Pois é, e nunca fez mal a ninguém. Só queria um lugar para descansar. Alguns dias depois, a equipe chegou ao sítio. Montaram armadilhas seguras, com comida e tranquilizantes. A onça foi capturada sem ferimentos. Os filhos choraram, Dona Lúcia também. O pai, com o coração apertado, se despediu do animal que, sem saber, havia mudado completamente a vida deles. Vá em paz, menina. Agora tu vai viver solta, livre. Quando a caminhonete do Ibama partiu levando a jaula, a casa pareceu ficar mais vazia. O silêncio era o mesmo de antes, mas o significado, não. Eles haviam aprendido a ouvir o mato, a respeitar o que ele guarda, e principalmente a entender que cada ser, por mais assustador que pareça, tem seu motivo para estar aqui. Dias depois, o Ibama mandou uma notícia. A onça tinha sido levada para uma reserva ecológica próxima. E o mais curioso, ela não fugia das pessoas. Ficava sempre perto da cerca, olhando o horizonte, como se esperasse reencontrar algo. Seu Edmar ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse: ela está esperando o teto dela. O tempo passou. A casa foi reformada, as telhas trocadas, o quintal ganhou flores. A vida voltou ao normal, mas o sentimento ficou. Toda vez que o vento soprava e fazia as folhas se mexerem, Tiaguinho dizia: pai, acho que ela tá por perto. E o pai respondia, sorrindo: tá sim, filho, no coração da gente. A história daquela família se espalhou pela cidade e ensinou uma lição preciosa. Nem sempre o perigo vem para destruir. Às vezes, ele vem para ensinar. E quando o medo é enfrentado com coragem e compaixão, o que nasce é respeito e paz. Se essa história tocou o seu coração, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa lembrar que até as feras da vida podem se tornar parte da nossa jornada. Aqui, todo dia, a gente conta histórias reais, cheias de emoção e aprendizado do nosso Brasil profundo. Aquela casa simples, perdida no interior de Mato Grosso, nunca mais foi a mesma depois que a onça partiu. Mas, curiosamente, o que ficou não foi um medo, foi um silêncio diferente, um silêncio cheio de significado. Nas primeiras manhãs, sem os barulhos do teto, Dona Lúcia estranhou. Ela preparava o café e ficava parada na varanda, olhando para o mato, esperando ouvir o rugido que sempre a acompanhava ao nascer do sol. Era estranho admitir, mas sentia falta da onça. Era como se o bicho tivesse virado parte da família, mesmo sem nunca ter se aproximado de verdade. Tiaguinho, o menor, ainda deixava um pedaço de carne no quintal, escondido atrás do fogão a lenha. Vai que ela volta, né, mãe? Dizia ele, inocente. E a mãe apenas sorria com o coração apertado. Naquele gesto simples, havia uma ternura que o tempo não apaga. A gratidão por algo que começou com medo, mas terminou com amor. Você já percebeu que, às vezes, as histórias mais bonitas nascem dos medos mais profundos? Pois foi exatamente assim com essa família. Os vizinhos, no começo, não acreditavam muito no que ouviram,
Mas depois que o caso saiu no rádio da cidade e até no jornal, todo mundo quis saber quem era a tal família que vivia com uma onça no telhado. Vieram repórteres, curiosos, gente querendo ver a casa. Seu Edmar, tímido, evitava aparecer muito, mas numa entrevista ele disse algo que ficou marcado na memória de quem ouviu. A gente aprendeu que o mato não é inimigo. A gente é que precisa aprender a viver com ele. A partir dali, o pequeno sítio, que antes parecia amaldiçoado, virou ponto de visitação. As crianças das escolas da região iam conhecer o lugar onde a onça dormia no telhado. E Dona Lúcia, com o jeito simples e acolhedor, fazia café e bolo de milho para todo mundo. Ela ria, mas dentro dela ainda ecoava aquele rugido distante que agora já não assustava, aquecia o coração. O Ibama mandou fotos da onça na reserva. Ela estava saudável, linda, livre. Nas imagens, ela parecia olhar para a câmera com aquele mesmo olhar sereno de quando vivia no teto da casa. Quando Tiaguinho viu a foto, abraçou o pai e disse: "Pai, ela tá sorrindo." E o pai respondeu: "Tá sim, filho, tá em paz." Mas a vida no interior segue seu ritmo. As chuvas vieram fortes aquele ano. O riacho encheu, a terra ficou fértil e a família plantou feijão, mandioca e milho. O que antes era medo se transformou em prosperidade. O sítio floresceu e muita gente dizia que era a bênção da onça. Certo dia, numa madrugada fria, Tiaguinho acordou com um barulho familiar, um toc-toc leve no telhado. Pulou da cama, correu para a janela, mas não viu nada, só o luar refletindo nas folhas do quintal. Mesmo assim, sorriu. Ela veio visitar, pensou, E voltou a dormir em paz. Você acredita que certos encontros deixam marcas que o tempo não apaga? Aquela família acreditava. Nos meses seguintes, algo curioso começou a acontecer. Outras famílias da região, que viviam com medo dos bichos do mato, começaram a mudar o olhar. Alguns deixaram de armar laços e armadilhas. Outros começaram a cuidar melhor das matas ao redor. A história da onça do teto virou símbolo de respeito pela natureza. E seu Edmar, que antes era só um lavrador quieto, passou a ser chamado para contar a história nas escolas e nas feiras da cidade. No começo ele relutava, dizia que não era bom de fala. Mas um dia, depois de insistência, subiu num pequeno palco de madeira e disse algo simples, mas poderoso. Quando a gente tem medo, a gente fecha os olhos. Mas quando a gente tem coragem, a gente abre o coração. E foi isso que aquela onça me ensinou. As palavras dele tocaram fundo em muita gente. Porque não era só sobre uma onça. Era sobre a vida. Quantas vezes a gente se assusta com o que é novo? Quantas vezes o medo nos impede de ver que o desconhecido também pode ser bonito? A história daquela família virou uma espécie de lenda viva. As crianças da cidade passaram a chamá-la de a Casa da Coragem. E sempre que alguém passava pela estrada de terra e via o telhado simples da casa, lembrava-se da onça. Alguns até juravam ouvir rugidos distantes nas noites de lua cheia. Mas para quem morava ali, aquilo era só o som da saudade. Certa tarde, enquanto o sol se punha avermelhado atrás das serras, seu Edmar sentou na varanda, olhou para o horizonte e pensou alto. Quem diria, hein, Lúcia? 40 mil reais, uma casa velha e uma onça no teto. E foi isso que mudou tudo. A mulher riu, enxugando as mãos no avental. Pois é, Edmar, às vezes a felicidade vem disfarçada de susto. Os dois ficaram em silêncio, observando as andorinhas cortando o céu. A vida, afinal, tinha se ajeitado. O medo se transformara em história, e a história em aprendizado. No interior, o tempo ensina que cada coisa tem seu ciclo. Assim como o sol que nasce e se põe, o medo também vai e volta. Mas o que permanece é o que a gente aprende enquanto ele passa. A onça foi embora,
mas deixou algo que dinheiro nenhum compra: um novo olhar sobre a vida. E o sítio, antes esquecido, se transformou em um símbolo de coragem, amor e respeito. O mais bonito é que tudo começou com um sonho simples, o desejo de ter um lar. E no fim, eles ganharam muito mais que isso. Ganharam sabedoria, união e uma história que atravessou gerações. E até hoje, quem passa por aquele pedacinho de terra, lá no interior do Mato Grosso, jura que sente algo diferente no ar. Um silêncio bom, um sopro de vida selvagem, um eco suave, como se o vento ainda trouxesse o rugido de gratidão daquela onça que um dia dormiu no teto de uma casa humilde e mudou para sempre o destino de uma família. Se essa história te tocou, deixa o like e se inscreve no canal. Aqui, todo dia, a gente conta causos reais do nosso interior. Histórias de gente simples, mas de coração gigante. Porque, no fim das contas, é no campo e na simplicidade que moram as lições mais bonitas da vida. Os anos passaram. O mato cresceu de novo ao redor do sítio, mas a casa continuava firme, pintada de branco, com o telhado novo e um quintal cheio de flores plantadas por Dona Lúcia. No alpendre, o banco de madeira ainda rangia do mesmo jeito, e o fogão a lenha soltava aquele cheiro de lenha queimada que lembrava a infância e aconchego. Tiaguinho já era rapaz, trabalhava na cidade, mas sempre voltava nos fins de semana para ajudar os pais. Toda vez que chegava, antes mesmo de cumprimentar o pai, ia direto olhar pro teto. Era um hábito, uma mania boa, como se esperasse ver, entre as telhas, o brilho dourado dos olhos que marcaram a infância dele. Mas o tempo já tinha levado a onça para outro caminho. Mesmo assim, no coração dele ela ainda vivia, como um símbolo do que é enfrentar o medo e encontrar beleza até nas coisas que assustam. E é curioso como a vida gosta de brincar com as voltas do destino. Porque num certo dia, muitos anos depois, aquele mesmo sítio que um dia abrigou uma onça no teto, recebeu uma visita inesperada. Um carro preto, com o símbolo de uma emissora de televisão, parou na frente da casa. Era uma equipe de documentário sobre histórias reais do interior. Tinham ouvido falar da onça do telhado e queriam mostrar isso para o Brasil inteiro. Seu Edmar, já com o rosto marcado pelo tempo, riu quando viu a câmera. Uai, agora até o povo da televisão quer saber da nossa onça? O repórter respondeu: é que essa história é diferente, seu Edmar. É de medo, mas também é de amor. Ele baixou a cabeça, pensou por um instante e disse: pois é, ela apareceu para ensinar a gente a não ter medo da vida. A reportagem foi ao ar algumas semanas depois. Mostraram o sítio, o teto antigo, as fotos da onça na reserva e a fala simples de seu Edmar. E o que ninguém esperava aconteceu. A história viralizou. Milhares de pessoas se emocionaram. Gente do país inteiro mandava mensagens dizendo que aquela história lembrava os medos delas e como às vezes a coragem aparece de onde a gente menos espera. A família recebeu visitas, cartas, presentes, mas o que mais tocou o coração de Edmar foi uma carta vinda da própria reserva ambiental. Dentro dela havia uma foto da onça, agora com 2 filhotes, e uma frase escrita à mão pelo biólogo que cuidava dela. Ela está bem, livre, e hoje protege os seus como vocês a protegeram. Quando seu Edmar leu aquilo, não conseguiu segurar as lágrimas. Tá vendo, Lúcia? Disse com a voz embargada. Até bicho selvagem sabe reconhecer o bem. Naquele momento, ele percebeu que o ciclo estava completo. A onça tinha encontrado seu lugar, assim como eles. A casa, que antes era cheia de medo, agora era um lar de paz. E a história deles tinha se tornado uma mensagem de esperança para muita gente. As noites voltaram a ser tranquilas. Mas às vezes, quando o vento soprava diferente e as telhas rangiam, Edmar olhava para o alto e sorria. Sabia que não era só o vento. Era como se o espírito daquele animal ainda rondasse por ali, não para assustar, mas para abençoar.
Você já pensou que o medo é como uma visita inesperada? Chega sem avisar, bagunça tudo, mas se a gente tiver paciência, ele acaba ensinando algo que muda a nossa vida para sempre. E foi exatamente isso que aconteceu com aquela família. Eles entenderam que coragem não é ausência de medo, é continuar mesmo quando o coração aperta. E aprenderam também que tudo o que vive, seja homem ou bicho, só quer uma coisa: um lugar seguro para chamar de lar. No último pôr do sol, antes de vender parte das terras para ajudar os filhos, Edmar e Lúcia sentaram-se juntos na varanda, de mãos dadas. O sol descia devagar, pintando o céu de laranja e dourado, igual à cor da onça que dormia no telhado. O pai suspirou e disse: "Quem diria, hein, Lúcia? Uma onça foi o começo de tudo." Ela respondeu sorrindo: "Às vezes, Deus manda as lições mais bonitas do jeito mais assustador." E ficaram ali, olhando o horizonte enquanto o vento soprava, balançando as flores do quintal. O medo, o susto, a pobreza, tudo tinha ficado para trás. Mas a história, a história essa ninguém jamais esqueceria. Na vida, nem sempre as coisas acontecem como a gente planeja. Às vezes o caminho parece torto, escuro, cheio de ruídos no teto. Mas, se a gente tiver fé e coragem para olhar de perto, descobre que o barulho não era ameaça, era apenas um convite da vida para crescer. Foi assim com aquela família, simples, pobre, mas rica de coração. Eles compraram uma casa velha e encontraram muito mais do que um lar. Encontraram um propósito, um aprendizado e uma história que inspirou o país inteiro. Dizem que nas noites silenciosas de lua cheia, o vento que sopra por entre as árvores do sítio ainda carrega um som distante, um rugido leve, quase como um canto. E quem ouve jura sentir paz. Talvez seja a onça, agradecendo. Talvez seja só o eco da vida, lembrando que até o medo pode ter um coração bondoso, se a gente souber escutar. Essa história, no fundo, fala sobre todos nós. Sobre os medos que nos perseguem, os sonhos que insistem e o amor que a gente encontra nos lugares mais improváveis. Porque, no fim das contas, a felicidade não mora nas casas mais bonitas, nem nas cidades mais ricas. Mora onde o coração se sente em paz, mesmo que o teto tenha barulhos e o vento conte histórias. E se um dia você ouvir algo estranho na sua vida, um ruído, um medo, um desafio, lembre-se da família de seu Edmar. Talvez, por trás desse barulho, esteja escondida a sua própria bênção. Se essa história tocou o seu coração, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com quem precisa de esperança. Aqui, todo dia, a gente traz histórias reais do nosso interior, cheias de emoção, fé e aprendizado. Porque, no fundo, o que move o mundo não é o medo, é o amor.